Hoje eu trago para você uma história incrível. Essa história é uma história verídica. Ela foi encontrada num manuscrito antigo, datado do século I, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Veja, essa história foi escrita por um médico, na época onde o Império Romano estava no auge. Sabe quem era o imperador nessa época? O famoso Nero. Isso mesmo. Então eu vou trazer aqui para você essa história, eu vou ler essa história para você, mas preste atenção nos lugares. São lugares que existem até hoje. Preste atenção nos termos náuticos. Ele vai descrever algumas coisas do navio. A gente vai perceber que tipo de barco era esse, né? E toda essa história muito, muito interessante. Então, esse episódio e os próximos episódios a gente vai conversar sobre essa história encontrada num manuscrito antigo e que o que me chamou a atenção é porque é uma história totalmente náutica. E eu me senti, quando eu li pela primeira vez, eu me senti como se fosse hoje, sabe? Muitas coisas que foram descritas ali, existem até hoje, tá bom? Então, assim, prepare o seu coração, a sua imaginação, se transporte para o século I da era cristã, e tente imaginar aquela época e vamos ouvir aqui. Vai ser bem, bem legal. Vamos lá. Para você. E como se determinou de navegar para a Itália, entregaram o prisioneiro e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, prestes a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando o prisioneiro humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, o prisioneiro os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia o prisioneiro. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel.
E, levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então o prisioneiro, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um ao outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse o prisioneiro ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, o prisioneiro exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar o
prisioneiro lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Uau, que história, hein? Que história! Então, no próximo episódio a gente vai comentar vários detalhes dessa história incrível, história verídica do que aconteceu no século I depois de Cristo.